Bom dia a vocês. Estou aqui para dar continuidade aos programas. Esse aqui é o programa direcionado aos jovens, mas sendo interessante, assista, porque às vezes somos jovens internamente e a vida ela é uma dinâmica muito ampla e a gente sempre vai precisar de algumas orientações para estar consigo, para autorrealização. Então, é direcionado aos jovens enquanto linguagem, enquanto a temática inicial, mas pode ser que o conteúdo também te interesse, né? Esse é o programa Ajustando a Cachola, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Aline Gonzalez Salomão e esse aqui é o Guilherme, ele é o meu assistente de marketing e também o meu parceiro, não só na produção, mas no marketing, na venda como um todo. E como é para jovem, eu estava já assim queimando cabeça, como é que eu ia falar, né? Porque é mais fácil quando você está com a pessoa, porque você pode ajustar a fala, eu posso ouvir a partir do que eu ouço, fazer esse ajuste, porque eu penso que é muito chato, pensando em jovem, você ficar falando muita coisa, ditando muita coisa e ficar uma coisa muito de regra. E aí, conversando com o Guilherme, a gente teve essa ideia, vamos fazer tipo uma entrevista, né? E como ele é jovem, a gente trabalha, a gente se dá muito bem, é maravilhoso trabalhar com ele, porque eu fico muito espontânea, ele é muito aberto, essa vantagem do jovem, né? O jovem ele é muito rico, não só isso que é a jovialidade, a vitalidade, mas a mente do jovem é mais aberta, ele está curioso, ele quer saber sobre as coisas e essa abertura é muito linda. Então ele me acolhe no sentido de que eu, de uma forma geral, eu sou muito espontânea, muito vivaz e é bacana porque ele não fica ali medindo e regrando também, ele está aberto e curioso com as coisas que eu falo, então eu acho maravilhoso trabalhar com ele. Então ele vai falar um pouquinho dele e a gente inicia esse programa Ajustando a Cachola através de uma entrevista. Eu falei com ele, você vê aí as perguntas, vê aí o que você acha que é interessante, botei na mão dele e assim a gente vai conversar de uma forma bem informal. Eu não sei o que ele programou ali, então nós vamos descobrir junto isso aqui. Espero que vocês se divirtam. Então, meu nome é Guilherme, como ela disse, eu tenho 19 anos e uma coisa que eu sempre tive muita dúvida desde o ensino médio, desde quando eu comecei o primeiro ano, é essa questão da carreira, da vida, e sempre teve aquela coisa de que meu pai sempre falou, você não pode repetir, se você repetir, você vai ver. Eu sempre tive que ser muito certinho na escola e sempre tive aquela dúvida, mas e se eu repetir? Aí chegou a época da faculdade, mas se eu parar a faculdade, nossa, eu vou atrasar tantos anos da minha vida, mercado de trabalho, ele não vai me aceitar. Então sempre tive essa questão na minha cabeça, que hoje em dia não passou muito tempo, mas aconteceu muitas coisas que me fez falar, não, talvez largar uma faculdade ou talvez recomeçar não seja tão terrível quanto as pessoas pensam e tal, não sei. Eu queria que será. Eu queria propor esse assunto pra gente conversar hoje. Tá. Então, esse assunto é muitas coisas, né? Primeiro é o centramento. Porque é uma responsabilidade que, de uma certa forma, cada pessoa já sente dentro de si, né? Ninguém quer errar, então acertar e errar em si já é um peso para quem está na necessidade de fazer esse posicionamento. Porque é mais do que fazer uma escolha, né? Carreira é mais do que escolher, você quer sorvete de abacaxi, sorvete de uva, né? Então, assim, não é simplesmente fazer uma escolha. A carreira é uma expressão maior daquilo que eu tenho a contribuir e daquilo que eu desejo realizar. Então, acertar e errar nesse sentido, ele é, em primeiro lugar, consigo mesmo. Será que eu estou acertando ou errando comigo mesmo? E claro que envolve uma pressão externa que os pais representam, que os pais gostariam que a vida fosse retinha, certinha, tem essa tendência natural e que é bonita do cuidado, zelar, e que também gostaria que o filho sofresse o menos possível. Mas toda essa exigência, toda essa cobrança, ela cria uma fragmentação.
seja na mente, porque a pessoa ela já fica mais polarizada no externo, é isso ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo, então ela vai, a princípio, ela é jogada numa racionalidade para fazer uma escolha que ela é mais profunda enquanto vocação, enquanto expressão. Então, essa pressão fragmenta. A mente vai analisar certo e errado, prós e contra, dá dinheiro ou não dá dinheiro, eu gosto ou não gosto. Então ela fica projetada numa superficialidade, né? Analisar é importante, mas ela não pode estar fragmentada de algo maior dentro, que é o entendimento de si mesmo, né? E por outro lado o emocional. Aí vai esse excesso de dualidade vai criar uma maior divisão interna no emocional. E aí vai vir medo, vai vir insegurança, pode vir culpas, pode vir receios de fracasso e a gente de repente vê que se instalou uma neurose, né? E a escolha da vocação, ela, digamos que na perspectiva do yoga, do ayurveda, dos Vedas, essa filosofia do sistema Sankhya, né? Que toda essa sistemática da medicina da Índia, do yoga, da astrologia védica, os Vedas como um todo, o Tantra, eles têm um entendimento que nós estamos aqui para uma autorrealização. Então, a gente tem uma coisa de autoconhecimento que é a partir da nossa cultura. A nossa cultura, ela te fragmenta. E aí depois você tem que tentar se reconhecer. Dentro dessa estrutura, os pais, eles ajudam a criança a estar em contato com ela. Então os pais ajudam a abrir espaço para que a criança se expresse. Por quê? A nossa carreira é uma das nossas expressões de virtude. Deixa passar. E eles não colocam como um foco prioritário a necessidade material do mundo externo, porque eles compreendem que isso aqui é uma expressão. Então, o planeta em si é a expressão, a manifestação de algo maior, de algo divino, né? Então, todo o universo, ele é a manifestação de algo maior. E que nós também somos, num certo sentido, uma manifestação de algo maior. E que eu vim aqui me manifestar, me expressar e, através disso, realizar quem eu sou nesse nível maior. Então, esses pais, essa família, esse coletivo, essa sociedade, ela não te puxa para fora de você. Todo o processo educativo, ele é um processo de manter essa conexão consigo mesmo e dar espaço para que você manifeste suas virtudes. E como não tem essa quebra, naturalmente você já se sabe o tempo todo. E os pais, os professores, eles sinalizam: olha que interessante isso, olha que interessante isso. Então, digamos que a nossa cultura é muito pela punição, pelo contrário, demonstrar o negativo. Mas você fez isso, não faz isso, que isso é errado, isso é feio. Tá? Então ela gera essa neurose. A nossa cultura gera uma culpa, gera uma ansiedade, porque ela te cobra, você tem que ter um sucesso, você tem que ganhar sim. Sucesso significa ter. Né? Então, essa sistemática, ela já vai falar assim: não, calma. Se expressa, vive. Eu estou aqui cuidando de você. Cuidar de você é eu observo você e eu ajudo você a ficar centrada em você para que você se saiba e eu ajudo você a você se saber. Então ela já cria uma estrutura assim. Deixa eu me saber. Porque você se sabe. Você sabe quando algo te... Nossa, isso é bacana, isso é incrível, eu desejo isso, né? Então, naturalmente, cada coisa que eu vibro mais por dentro, isso cresce, isso se expande. Então, naturalmente, eu apenas vou olhar para fora para ver aonde eu me expresso mais plenamente. Né?
Essa coisa que você falou do sucesso. Antigamente, pelos que meus pais diziam, sempre tinha algumas profissões já determinadas, né? Então, ou você era banqueiro, que era muito lucrativo, ou você era fazer concurso público, ou você fazer uma faculdade não era tão... Não era, quem fazia faculdade era algo, nossa, de outro mundo, não era todo mundo que fazia. Então, você podia trabalhar numa multinacional, mas tinha essas, né? Ou você era médico, advogado. Sim. E hoje em dia tem muita essa abertura de... Você pode, por exemplo, ganhar dinheiro com a internet, coisa que ninguém nunca imaginou isso na vida. Você pode ganhar dinheiro... Não tinha, né? Ganhar dinheiro fazendo vídeo, fazendo... Se eu for pensar, 50 anos atrás, isso é loucura, né? Ninguém fazia isso. E eu vejo até meu pai, minha avó, essa galera mais da outra geração, eles ficam meio assim, mas de onde que vem esse dinheiro? Você não tá pegando de ninguém? Eles ficam meio assim. Meu pai, ele fala, mas tem como ganhar dinheiro com isso mesmo? Como é que vem esse dinheiro? Ninguém tá comprando nada, ninguém... E é meio doido isso, é meio doido porque às vezes o sucesso profissional antigamente era muito ligado àquela coisa do eu tô numa multinacional, eu tô caraca, eu tô num baita de um cargo, e hoje em dia não, hoje em dia se você tem 1 milhão de seguidores na internet, você é bem sucedido, né, e não precisa, hoje em dia 1 milhão de seguidores, até mais, hoje em dia você não precisa ter muita coisa para ser bem sucedido, você, na sua casa, você fazendo vídeo de como arear panelas, a galera tá, caraca, você é da hora, você... É muito estranho esse negócio. Então, o que essa cultura também pode contribuir dentro desse entendimento do que seria você ter o que ele está colocando aqui como um sucesso material? Esse sucesso material no sentido de que não, eu vivo com a dignidade de viver do meu trabalho, né? Então, o primeiro sucesso é isso, não, eu faço algo que me dá prazer fazer. E, além disso tudo, além da minha realização de fazer, então prazer nesse sentido, ao fazer, eu já me sinto realizado, ainda assim eu possa sustentar a mim, sustentar a minha família, prover, assim, ter um conforto e um nível de segurança também quando eu for mais velho, né? Os intempéries de ficar doente, eu poder fazer uma viagem, eu poder fazer curso. Então, o que eu coloco como necessário aí, cada pessoa tem a sua necessidade tem pessoas que são mais curiosas, querem viajar, outras pessoas são menos, tem gente que quer assistir o jogo de futebol. Então, cada pessoa ela precisa de um X para compor isso que é o seu sucesso de vida financeira, de subsistência material. Então, isso também, cada um é um número. E tá certo, cada um é um número, né? Mas essa filosofia... ela entende que Dharma, essa expressão e realização da minha vocação, é uma das 4 metas. A primeira meta seria essa meta concreta da prosperidade. Porque é a base, né? Eu tenho que ter o senso de realidade, que eu tenho que me prover, porque esse corpo biológico, ele é material, ele precisa do sustento, eu preciso de abrigo. Então, a primeira meta seria prosperidade. A segunda meta seria amor. E amor é a capacidade de amar, a capacidade de se relacionar, não é só uma questão afetiva. É os relacionamentos como um todo, relacionamento entre amigos, relacionamentos entre irmãos, relacionamento marido e mulher, relacionamento... né? O pai e o filho, eles consideram até uma outra esfera de natureza de amor. Eles consideram essa questão da maternidade como moksha, na categoria da evolução espiritual e da doação. Então, o relacionamento pai, filho, mãe, filho e vice-versa, esse tipo de relacionamento eles não consideram como amor, no sentido troca, equilíbrio de relacionamento. Eles consideram como doação. Entra na 4ª meta, que é a espiritual, moksha. Então, a relação de pai com filho é uma relação espiritual. A forma de amar é espiritual, porque ela é incondicional. Então, mesmo se o pai briga e xinga, o que está dentro dele é um desejo de proteção, é uma natureza de amor. Mas que entre marido e mulher já não vai dar para ser assim. E a mãe ama moksha, porque aquele bichinho que tem dentro dela, tira tudo que ela tem de melhor, ela vai ter que amamentar, cagar, e aquele filho às vezes dá trabalho a vida inteira. Então, é um outro tipo de amor, eles não colocam na mesma categoria. E a terceira meta, então, é
o Dharma, a vocação. Então, prosperidade, relacionamentos, amor, o Dharma, que é essa realização da sua virtude, da sua vocação, e moksha, que é a espiritualidade, que é desapego, né? Aí entra essas esferas da doação, né? E da gente entender que isso aqui é uma impermanência, eu não estou aqui para sempre, então eu querer me apegar é uma bobagem, porque a gente é um ciclo muito curto, vai aí 100 anos mais ou menos no máximo. Então, você tem que cultivar esse desprendimento das coisas para se manter em equilíbrio, né? E a prosperidade é aprender as casas de terra na astrologia. O relacionamento são as casas de ar na astrologia. O Dharma, as casas de fogo, e Moksha, as casas de água. Então você está me dizendo uma mistura que a nossa cultura ela complica. Ela coloca você para fazer externo, eu tenho que escolher uma coisa externa que me dê dinheiro. Então, às vezes eu escolho errado, por quê? Porque eu não estou na minha virtude de realização. Agora, aí tem o outro lado, que o brasileiro, ele não tem a educação financeira, que é as casas de terra. Então, digamos que a nossa escola, mesmo ela sendo uma escola que tem a nossa cultura cartesiana enquanto modelo científico, filosófico, eu nem sei, cada escola vai ter ali, se ela é Piaget, se ela é construtivista, se ela é apenas um objetivo de faculdade, ou se ela é antroposófica, né? Na escola antroposófica tem como objetivo manter a criança mais em contato com ela, para desenvolver ali tudo que é tipo de virtude, para a pessoa aí se reconhecer. Então a antroposófica ela tem uma visão semelhante ali ao que é proposto pelos Vedas. Mas a gente deveria ter a educação da base financeira. Por quê? Porque para você seguir dentro do seu Dharma e ter a subsistência, você tem que ter esse conhecimento no paralelo. Aí é que não importa se eu vou fazer vídeo de limpar a panela, se eu sei fazer a parte comercial, eu vou bem suceder. Eu posso ser o maior médico do mundo, mas se eu não sei atender, receber, cumprir horário, manter a agenda, ter ali o compromisso que retorne o cliente, uma divulgação dentro do que é permitido, para cada legislação, se eu não sei fazer a parte terra, eu não vou bem suceder. É aquela questão tem gente que ganha 1 e tem gente que ganha 2. Quem ganha 2, quem ganha 1 vive melhor com quem ganha 2. As pessoas fazem, tem gente que fala, nossa, mas ele ganha menos que eu, ele faz mais coisa com o dinheiro dele. Ele tem um carro, ele tem isso, ele tem aquilo, e eu tô aqui pagando dívida ainda do meu celular que eu comprei, o 13º iPhone. E acontece muito isso porque hoje na nossa população atualmente mais de 40 milhões de brasileiros estão endividados, né? Tá com o nome no SPC Serasa e... Pô, o cara se informa. Não, é difícil hoje em dia você ver alguém que não. E você vê os pais e aí os filhos, eles falam, e aí os filhos não têm nome sujo, a meta deles é, eu sempre vi meu pai e minha mãe, no final do ano eles precisam comprar uma TV, em janeiro tem que comprar uma geladeira, em fevereiro tem que comprar fogão. Então você vê isso e o cara não aguenta pagar, mas ele continua estourando o limite do cartão. E quando você vê, vira uma bola de neve, aí vai pai, mãe, filho, neto, bisneto, todo mundo com nome sujo e prescreve isso, né? E aí, o que era 40 milhões se torna 60. Ainda mais agora com essa coisa de coronavírus, muita gente vai acabar, né? Mas é uma coisa que vem de berço, né? Desde pequeno você fala, eu tenho só R$1.000 no meu salário guardado para fazer alguma coisa, mas eu preciso comprar um celular de 5. Ah, não, vou pegar um celular de 5 e aí ele deixa. Então... E hoje em dia é muito doido porque tem um pessoal na internet que fala, você precisa de uma reserva de 6 meses do seu salário e aí você consegue ficar tranquilo. E aí eu vejo gente falando assim, não, mas eu preciso... e se eu morrer amanhã? Eu deixei de comer o que eu queria, eu deixei de fazer o que eu queria. E aí, só que se o cara não morrer amanhã, ele vai ter uma conta para pagar gigantesca. E aí amanhã tem que pagar a conta, e dia 5 tem outra conta. Só que se o cara morrer, é legal que tu as contas dele, mas e se ele não morrer, né? E tem muita gente que expressa essa ideia dessa forma. Se eu morrer, não, eu fiz o que eu queria fazer. E qual é a síntese? Tá vendo como com o jovem não é tão simples assim você expor um conhecimento? Nunca é tão simples assim você expor um conhecimento. Você tem que ouvir primeiro antes de falar. Não é à toa que para aprender a falar a gente ouve primeiro, né? Então tá aqui porque que eu queria ouvir antes de falar. Porque perceba, olha a maturidade que já tem dentro.
Então, assim, muitas vezes o jovem, o que ele precisa é ter alguém que ouça e que deixe que ele desabroche para simplesmente ou fazer um ajuste ou outro, no sentido de ampliar, porque tem mais maturidade. Não estou dizendo que a pessoa que é mais velha não tem nada para ensinar para um jovem, mas ensinar um jovem, assim, dizer alguma coisa para o jovem, né? Então agora vocês vão entender a minha dificuldade, precisa de ter muita delicadeza. Por quê? Porque ele é um ser, ele já está experienciando dentro de ele vive uma outra vida. Eu não vivi a vida que ele viveu, eu não vivi o tempo que ele viveu, e eu não signifiquei dentro do significado dele, nem da geração dele. Então, eu como mais velha, como posso ser útil? Eu primeiro tenho que ouvir. Aí, a partir daquilo que ele está brotando, geminando, ele me revela. Então, você me revela as suas virtudes, você me revela por onde você está olhando, por onde você está refletindo, por onde você sintetiza. Então, a partir daí, eu posso contribuir ou procurar contribuir, procurar orientar, sem te podar, né? Então, assim, uma árvore, a poda, você tem a hora certa da poda, e a poda eu quero fortalecer raiz, essa árvore dá fruto, dá flor ou não? Né? Então, veja a riqueza que você já colocou. Então, veja, ele já disse que tem 19 anos e olha a inteligência que ele já tem nata. Presta atenção, né, no que você já se interessa por estudar, no que você já refletiu com relação aos seus antepassados, e você está aqui hoje arriscando viver e realizar a sua verdade. Sim, sim. Né? Também tem aquela questão do conhecimento estar muito mais livre agora, né? Antigamente você precisava de uma biblioteca para ver livro e ver. Hoje em dia você pesquisa no YouTube educação financeira e você tem lá no YouTube, Facebook, enfim, você tem lá vários vídeos, vários cursos, você pode comprar curso. Então hoje em dia o acesso à educação, acesso a tudo ficou muito mais fácil hoje em dia. É o jeito como você usa a internet. Claro que eu não passo, sei lá, horas e horas no meu dia estudando. Sou doido, eu tenho as coisas que eu faço, tem isso e aquilo, mas tá mais fácil. E hoje em dia, sei lá, você tem um site de notícias, você consegue ver, por exemplo, o pregão o tempo todo, assim, em tempo real, você vê. Então é mais fácil hoje em dia você usar a internet para algo bom. Antigamente você tinha que sair de casa, hoje em dia sair de casa até ficou, não, mas eu peço tudo aqui no iFood, no Uber Eats, eu peço tudo aqui. Então ficou algo mais cômodo, né? E ao mesmo tempo dá mais, você aprende mais, muito mais rápido, eu acho. Então, você está me dizendo que você e sua geração está mais preparada para essa crise que nós estamos vivendo agora do que as pessoas mais velhas. É o que você está dizendo. Ao mesmo tempo, eu acho, sim, de certa forma, porque o nosso mundo é internet, então assim, eu não, por exemplo, quem não tem muito costume de sair na rua, o shopping tá fechado, mas tudo bem pra ele pede no iFood, mas ao mesmo tempo a gente tá mais preparado, acho que mentalmente, mas a gente não tem cabeça suficiente, conhecimento suficiente para aguentar uma bronca dessa. Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho meu salário, enfim, eu tenho meu dinheiro que eu ganho, só que o jeito que meu pai pensou como ele ia se organizar financeiramente nessa crise, não é o jeito que eu pensei. O jeito que eu pensei, ele me ajudou, claro, mas o jeito que eu pensei, eu já ia ter me endividado sem saber. Eu falei, não, eu vou quitar todas as minhas contas primeiro, tal, e aí como é que eu ia comer amanhã? E aí ele falou, não, pera, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito assim, aí você distribui o dinheiro aqui e tal, você não fica devendo nada, você paga tudo. E aí ele fala, não, vamos lá, como é que você vai fazer com os clientes? Faz isso com os clientes e tal. Então, o jeito como vocês, eu acho, que estão um pouco bem mais na frente, pensam, a gente pode estar mais preparado porque, assim, o nosso lugar, o nosso habitat natural não foi afetado, né? Todo mundo continua no Instagram, todo mundo continua no YouTube, no Facebook, mas, ao mesmo tempo, eu sinceramente, se eu tivesse uma empresa no meu comando com vários funcionários, eu ia estar agora chorando no meu quarto lá sem saber o que fazer, porque eles têm que comer, e eu não ia ter dinheiro para pagar. Ou, enfim, ia, mas o jeito como vocês lidam com as coisas é muito mais frio que os jovens. Os jovens choram muito, choram demais. Qualquer coisinha eles estão chorando, eles estão, ai meu Deus, eu não sei o que fazer. Talvez a gente seja mais tranquilo, pra gente vai bater essa crise daqui a um tempo ou não, mas
a gente não é tão preparado, eu acho, sentimentalmente falando, eu acredito, eu não sei. Você está me dizendo isso que eu falei dos elementos terra, que é a vida administrativa, né? Por um lado você tem um entendimento, por um lado você compreende esse novo lugar de atuação profissional, né? A questão da rede, das mídias, da internet, né? Não haverá só esse lugar de atuação profissional, mas isso é uma coisa simples para a sua geração, mas que novamente essa estrutura da educação financeira, você está dizendo que ainda não tem, o seu pai tem provavelmente pelo acerto e erro da vida. Exatamente. Porque isso também não foi ensinado. Não. Né? Então assim, nós Brasil, nós temos alguns educadores financeiros aí, acho que desde 2006, 2000 e pouco, assim, começaram a surgir esses educadores financeiros. Então o Brasil, ele realmente carece desse entendimento mais amadurecido para estar nessa tranquilidade da escolha da vocação, entendendo que são coisas separadas. Né? Então é isso, você está me dizendo exatamente, você pode estar na sua vocação, você pode ter optado, não, eu vou trabalhar do meu jeito, vou estudar do meu jeito e você consegue fluir, mas essa estrutura da base da vida financeira, as melhores estratégias, você está dizendo entre os jovens ainda não tem. Isso o brasileiro ele não tem como princípio de educação e isso realmente é algo que todos nós precisamos nos dedicar a estudar. Talvez em algum momento isso possa vir um pouco mais na base mesmo da educação, desde o jardim da infância, como troca, entender valor, entender troca, aprender a negociar. Essas culturas mais antigas, né, se a gente pensa bem antiga mesmo, né, ali o judeu, o indiano, o árabe, o comércio era natural. Então tem aí uma inteligência que era passada de pai para filho, essa coisa do negociar e do estudar. Então, digamos que uma época que o estudo era muito restrito e uma parte do estudo era assim, se você quer ser um artesão, você vai aprender na casa do artesão, mora lá. Porque o conhecimento não estava na rede, ele não estava tão nesse nível de acesso, não tinha essa tecnologia. Então, você tinha outras tarefas, mas você ia aprender e você também aprendia na convivência as negociações. Na nossa cultura, no Brasil, isso foi muito fragmentado. Até porque a gente teve um modelo econômico a princípio de escravos. Sim. Então, isso também interrompeu o fluxo que havia natural na Europa. Porque as trocas, quando não tinha dinheiro, você tinha troca. Então, o entendimento do valor e da troca justa, você não tinha que aprender isso na faculdade. Né? Então, o Brasil ele não só não tem uma educação financeira, como a referência histórica e cultural ela é péssima. E tanto é que, até hoje, o modelo que a gente tem econômico ainda é de escravo. Sim. A pessoa ela quer ganhar e escraviza o outro. Tudo bem, mas não é escravo, você paga um salário mínimo. Ela quer ganhar 5 em cima do outro e pagar 1.000. E ela fala, não, ele tá ganhando bem, deixa ele quieto lá. E aí o mercado informal está crescendo muito por conta disso, né? Porque você não precisa pagar ela tem férias uma vez, não, eu não pago férias, eu não pago o 13º, eu não pago... Eu falo, eu te dou, porque você dá 1.000 de salário, você gasta 2.000 para manter ele registrado. Então, eu te dou 1.500, 500 vem pro meu bolso e você ainda fica lá, tranquilo, você ainda ganha mais. Gente, olha os dados que ele tem! Olha, é o seguinte, esse programa eu vou fazer sempre com ele. Não, é que, eu não sei, acho que tem uma pequena parte dos jovens tem uma grande parte dos jovens que está ali na sociedade, não se preocupa com isso, não sabe quanto custa, mas tem um pessoal que acho que vai procurar, né? Porque começa a bater na porta. Eu falo do mercado informal porque eu fui pro mercado informal porque era mais barato, tinha mais oportunidade, você conseguir um emprego registrado. Hoje em dia você sofre para conseguir. Eu tenho diploma, eu tenho isso, mesmo assim não adiantou. Eu recebi algumas vagas de emprego, mas eu competia com muita gente. E o mercado pede experiência, só que ao mesmo tempo eles querem pagar como se você fosse um menino de 18 anos com uma experiência de 25, 30. Então você vai parar na mão de um monte de cara que já sabe e você fica, e agora? O que eu faço? Então eu fui para o mercado informal por conta disso, porque era melhor. Eu consegui mais oportunidade ainda no mercado informal. Então
E aí você tem que começar a pesquisar, porque você começa a faturar mais e você fala, não, eu preciso de gente para me ajudar agora. E aí você vai pesquisar o preço de quanto é uma pessoa, você fala, eu não preciso mais de ninguém para me ajudar, eu me viro sozinho, eu consigo fazer, não tem problema, eu durmo menos. Mas acho que é questão É que hoje em dia tem muito esse negócio do acordo de boca. Eu não sei se nessa época tinha bastante, tá, acho que até voltando de certa forma. Você fala, não, eu te pago tanto e você faz isso pra mim. Aí a pessoa vai fazendo. O compromisso, ele sempre foi, né, a palavra dada, né, o compromisso, ela é a integridade das pessoas. É claro que as formalidades, elas também compõem proteções, né? Mas as pessoas, dentro do exercício da sua dignidade, dentro da sua honestidade, a palavra dada é responsabilidade cumprida, né? Eu acho que isso é uma coisa que o jovem tem muito menos que a galera mais adulta. A responsabilidade é algo que eles não têm. Eu falo até por mim mesmo. A responsabilidade é uma coisa mais. Muitos jovens acabam taxando de regrinhas do que responsabilidade realmente. Então eu via isso, por exemplo, na faculdade, no curso, na escola. Quando era para entregar um trabalho, o cara falava dia 30 o professor. Aí dia 30, 5 fez, outros 40 não fez. Não, eu entrego na semana que vem. E isso é uma coisa que eu vejo muito vindo dos jovens, né? Porque essa responsabilidade é uma coisa que está cada vez menos. Né? Acho que é por isso também que o mercado de trabalho pede experiência. Porque ao mesmo tempo que jovem pode fazer muita coisa boa, muita coisa inesperada, mas ao mesmo tempo ele é aquela máquina sem controle. Ele pode estourar muito e fazer uma coisa muito boa, mas ele também tem aquela coisa que ele próprio se puxa para baixo. Sim. Na minha época, né, eu não sei esse divisor de água, mas o sistema de educação ele tem uma influência. A gente tinha mais regra. Então, esse aprendizado da disciplina, do compromisso, do elemento terra, né, ele não era muito uma escolha. Não, essa é a sua responsabilidade. Sua responsabilidade é estudar, sua responsabilidade, se era uma família mais simples, né? Não, sua responsabilidade você tem que fazer um trabalho para ajudar na subsistência. Isso são construções e desconstruções, mas o aprendizado do compromisso é fundamental. Então, nessa estrutura dos Vedas, Dharma é o caminho de realização da virtude, mas a palavra também significa isso, que é o caminho que a pessoa vai percorrer e criar no autoaperfeiçoamento de suas virtudes, mas ele também é o dever, ele tem um dever, um compromisso de partilhar isso no coletivo da sociedade para ter a prosperidade. Então, a prosperidade, ela é uma inteligência, a inteligência dos elementos terra, touro, virgem, capricórnio. Então são inteligentes, então o tempo todo a responsabilidade, o compromisso é o capricórnio, são responsabilidade das inteligências de Capricórnio. O princípio do valor da troca são as inteligências de touro e a organização do processo produtivo. Quando você fala contrato, não contrato, eu faço sozinha, essa sistemática operacional do trabalho é virgem. Então, digamos que como essa cultura tem todo esse saber, ele sabe, inclusive, contribuir o quanto essa pessoa, olhando um mapa astral, por exemplo, qual seria a tônica da vida dela? O Dharma, a prosperidade, o relacionamento ou a vida espiritual? E por onde ela vai realizar? Então, muitas vezes, em termos de ajudar a pessoa no conflito, disso do que seria a vocação, o Dharma, a tarefa, o dever a ser realizado, muitas vezes o astrólogo é quem daria o fio condutor da orientação para esse jovem e para essa família, no sentido de colocar a pessoa na realização dela. Né? A nossa cultura ela já é uma premissa errada, porque ela é uma premissa para o mundo externo. Né? Então eu quero te ajudar a encontrar a melhor opção para você ter sucesso e prosperidade, e aí eu quero te enfiar ali. E não, mas eu sou uma vida de autoexpressão e autorrealização. Né? Então existe esse conjunto de elementos que favorece, a cultura favorece esse ser, esse indivíduo, e a felicidade dele depende desse sentimento. Agora, uma parte dessa segurança, a própria família, ela
ela estaria mais junto, né? Então, olha que lindo, seu pai foi lá e ouviu. Ele está te deixando ter os seus voos, ele te orientou de uma forma, mas ele acolheu a sua expressão, né? Então, esse diálogo familiar, essa expressão, ela é importante, porque chegou numa hora que não, pera lá, eu estou aqui para me realizar, não é por ali, essa roupa está apertada, eu vou ali. Mas ele está presente, atento, te vendo, te ouvindo. E olha, não, pera lá, complementa com isso aqui, meu filho. Veja assim, 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 assim. Então, esse seria, digamos assim, o melhor de um sistema de equilíbrio familiar, né? Porque aí são complementariedades, são respeitos e isso ajuda nessa estrutura emocional, né? Porque, assim, é interessante, você fala, os jovens surtam. Jovem sempre surta, né? Porque você não viu seu pai criança, entendeu? Você não viu sua avó, né? Então, assim, essa questão emocional, esse amadurecimento emocional, essa estrutura emocional, é algo que quando a cultura e a família está lhe dando o apoio real no sentido de deixa eu ver você, deixa eu ouvir você, por isso que é uma relação diferente, ela é uma doação, ela é moksha, ela é vida espiritual, porque o olhar que pai e mãe têm sobre os filhos é um outro olhar, mas nem sempre existe essa possibilidade deles estarem serenos e centrados nesse encontro, porque cada um tem sua dinâmica de vida, né? E às vezes estão com suas dores e com suas frustrações e complica essa projeção, né? Então a gente na psicologia estuda muito isso, que é a projeção do desejo da mãe sobre o filho, a projeção do desejo do pai sobre o filho. Isso é o que mais atrapalha em tudo. Aí é ego, não é moksha. Eu estou projetando o meu medo, eu estou projetando o meu desejo, aí fica um tumulto que traz mais sofrimento ao jovem. Por quê? Em vez dele contar com aquele apoio que está ali, né? Essas pessoas acabam que perturbam, que atrapalham, geram mágoas, ressentimentos, e aí realmente o jovem ele vai tender a se sentir mais perdido, sem apoio, abandonado, machucado e tumultua. Às vezes até a pessoa está indo no caminho da autorrealização, mas é tanta angústia, tanto sofrimento, tanta depressão, que às vezes nem a própria pessoa reconhece isso. Aí vai ser o que a gente chama de boicotes, né? Então esse lugar de pai e mãe, ele realmente é um lugar que as pessoas falam de sagrado, né? Então, que os pais possam ir para esse lugar de contemplação, né? As casas de moksha, câncer, que é a energia da mãe, é o acolhimento emocional, é a estrutura emocional. Então, às vezes o que o jovem precisa, não é dessa cobrança, olha, você tem que acertar, não vai errar. Às vezes ele precisa, não, senta aqui, chora um pouco. Não, vem cá, vamos comer um sanduíche. Não, vem cá, mas o que é que está acontecendo? Essa energia da mãe, da água da mãe, que eu vou te acolher. Olha, eu não sei a sua resposta, mas porque eu não sei a resposta, o mundo está diferente, o mundo a gente não tem segurança nenhuma, não temos mesmo segurança nenhuma, mas a gente está junto. Eu te amo, fica aqui, deixa eu te ouvir. Então, às vezes, não, isso vai passar. Então, essa estrutura emocional que às vezes o jovem precisa, essa energia que seria a lua, câncer, a mãe, que eu vou te acolher nesse útero de proteção, eu vou te envolver em amor e proteção para que você se saiba, calma, né? Aí tem a outra energia de água, que é a escorpião, que aí, escorpião, nesse sentido moksha, é esse aprofundar mais fundo no nosso inconsciente. E muitas vezes a família, ela não tem esse recurso, né? Algumas têm mais que outras, né? Mas realmente o Brasil ele não é muito de educação de estrutura emocional, né? Mas é que essa energia da água possa deixar a pessoa ir no fundo da dor dela, da angústia dela, do medo dela. Não, mas eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo porque se for assim, não vou ser amado, não vou ter filho, não vou ter família, sou fraca. Então, às vezes a pessoa ela precisa de se sentir com um apoio para ir no fundo da dor dela, né? Aí a escorpião é essa energia da profundidade, para que isso morra. Tá, então se tudo der errado, quer dizer que eu não tenho valor nenhum? Então a pessoa ela tem que ir no fundo, mas ela precisa, de um modo geral, de um apoio emocional para ir no fundo dela. Então o equilíbrio emocional que os jovens precisam, muitas vezes, ele não consegue ir nesse fundo,
às vezes ele vai fundo na depressão, vai em tendência a suicídio, né? Às vezes os familiares demoram a encontrar um auxílio de terapia, porque às vezes a família não tem essa condição, ela está tão misturada, projeta tanto em cima do filho, que ela não consegue estar centrado para deixar esse filho, essa filha, ir lá no fundo da dor, para a própria criança ter essa escuta de pai e mãe, isso, filho, eu te amo ainda assim. Filho, se tudo der errado, vai dar tudo certo. Né? Às vezes a família não consegue dar esse apoio emocional. Então a criança, o jovem no caso, ele já está, entendeu? Então ele também não consegue fazer isso por ele mesmo. Né? Então, às vezes, digamos que no Brasil precisa-se muito da ajuda de um psicólogo. Né? E a outra energia de moksha é peixes, que aí é como é essa vida contemplativa, aí é a vida mesmo. Então, aí o próprio jovem, ele, assim, mas se a família não chegou, ele não tem um espelho de referência de chegar, cara, a vida é a vida. Quer saber? Não interessa pai, mãe, filho, se eu vou ter dinheiro, se eu vou dar certo, se eu vou dar errado. Sente a vida. Eu vejo bastante jovens hoje em dia vindo nesse segmento. As pessoas estão preocupadas com o dinheiro, é óbvio, mas tem uma galera começando a verter para isso. Coisa que antigamente você não via ninguém, acho que ninguém fazia isso. A coisa do, não, a natureza vai prover, essas coisas assim. Você era doido, você era louco, você não era estranho. E hoje em dia eu vejo um pessoal focando nisso, né? na energia, na espiritualidade. É uma pequena, uma quantidade pequena de pessoas, mas acho que isso está crescendo, né? E o que você falou daquela coisa que às vezes a família não consegue oferecer um suporte emocional para a pessoa, e aí às vezes a família não consegue, e quando ela cai numa faculdade, quando ela cai na escola, quando ela cai no mercado de trabalho, ninguém também vai oferecer. E ela entra lá dentro, ela se machuca mais ainda, ela sai mais destruída ainda, porque lá dentro você precisa entregar seu trabalho, render logo, você precisa fazer a sua função, e se você não faz, você leva a paulada. Eles não estão muito preocupados, não é igual, eles não vão falar eu te amo, né? Eles vão falar você está demitido. Ou você está reprovado, você está... E isso, não que tenha, que de certa forma ter amor nisso, mas... Acho que é uma falta de preparo, né? É uma falta de preparo. Por quê? Porque tem quem... Aí pensando astrologicamente, essa referência dessa cultura e dos Vedas, olha, a base quem dá é a família. Então a base é a casa 4. A carreira é Capricórnio. Então quando você fala, quando chega na carreira, quando você está ali na carreira, o cara vai te demitir, vai te demitir. Porque ali, aquele lugar é um lugar de, ou você é comprometido ou não é. Ou você vai fazer a sua melhor parte ou não é. Né? Então ali é uma exigência de amadurecimento. Então todos esses aspectos, essas 4 metas, por isso que são 4 metas e nos cabe realizar as 4. E cada lugar tem o seu lugar de realizar. E na verdade isso é a nossa realização. A nossa linguagem ela é limitada, a gente sempre vai falar interno ou externo. Né? É uma dificuldade da nossa estrutura de pensamento, porque a nossa linguagem reflete a nossa estrutura de pensamento. Então a gente não tem uma palavra que significa o interno e o externo, é difícil. E não, Dharma é interno e externo, Artha Veda é interno e externo, mas a gente vai fazer isso na dualidade. Então realmente, quando está no Capricórnio, se você às vezes eu vejo isso, às vezes eu vou na padaria e vejo que a pessoa ela não está comprometida em te atender bem. Não. Você olha sempre, essa pessoa está fazendo o que aqui? Ela está ganhando um dinheiro ali porque não quer, nem está comprometida. Isso aqui nem é o lugar de realização dela, é uma sobrevivência. Por um lado é triste ver, por outro lado é um desafio da cultura. E a cultura tem que se ver e rever onde errou. Cada um tem que se comprometer com sua parte, com o seu erro e com o seu desejar fazer outra coisa de outra forma. Né? Mas em algum momento a gente vai a moksha. Você trabalhou, não trabalhou, teve o filho, não teve sucesso, teve fracasso. Em algum momento você precisa se libertar disso tudo para você entender que você é só um ser. E que, então, essa conexão com a vida, né? Aproveita, gente, nós estamos aqui, olha. Né? Às vezes a gente está dentro de um apartamento e a gente, esse caixote nos encaixota a nossa aura, né? Então quando eu entro no apartamento, uma vez eu fui olhar apartamento para comprar,
era esses 35 metros quadrados. Eu olhei e falei assim, não, peraí, 35, para comprar, não, peraí, isso aqui é para solteira, é para cachorro. Não, se eu casar e morar junto, se brigar como é que você faz? Você enfia dentro da máquina de lavar e o outro fica... Não tem. Você não pode nem fica um do brigar. lado do outro, emburrado ali. Não... Aí você fala, não, eu vou pro quarto. Aí o quarto é... Não coube a cama de casal, né? Não, se espirrou, o outro já ouviu da sala, não tem como. Né? Não tem. Então esse é o nosso nível de insanidade. Esse é o nosso nível de insanidade, né? E esse retorno que faça surgir uma nova economia. E essa nova economia, ela é, quando você fala desse retorno, né? Tem uma sabedoria que quando eu falo desses povos lá de trás, né? Dentro do que a gente pode falar de história, mas a gente tem aqui os índios, né? Eles já eram integrados. E que quando a gente está integrado a um todo de vida, se a gente começa por moksha em vez de começar né, pelo matéria, né? Não, eu estou conectado à vida, a vida flui. Deixa eu sentir a vida que flui em mim. E que vida flui? Onde eu fluo melhor através de uma vocação. Então não tem mais conflito de vocação. Mas eu entendo que você tem algo que eu preciso e eu tenho algo para oferecer. Se eu compreendo o sistema da troca, e se eu entendo o que eu necessito, o meu intelecto, a minha emoção, o tamanho do meu corpo, você necessita mais do que eu, então a troca é justa. Né? E se eu compreendo e me dou o seu respeito, então o equilíbrio, a vida pulsa o equilíbrio. Então quando a gente vive moksha, o desapego, a gente retorna ao equilíbrio de conexão com a vida. E quando a vida flui, vida pulsa vida. E vida pulsa vida para toda a vida. Digamos que a nossa cultura, e a nossa cultura enquanto até base científica, ela polarizou material e espiritual e polarizou a mente e o psíquico, que a nossa cultura não tem solução de saúde para ela. Né? Então, em algum nível, a crise que vivemos é uma crise que nos revela equívocos de antepassados que a gente consegue contar até avô só. Né? Mas digamos que essa desconstrução tem isso de positivo e eu vibro para que o jovem e o mais maduro possa simplesmente fazer fluir uma continuidade de vida. Sim. Então, Guilherme, por hoje, gratidão. Eu que agradeço. Gratidão, espero que esse bate-papo seja útil. A princípio eu vou continuar um pouco em bate-papo porque é assim que eu sinto. Mas você participar, você trazer a sua questão, a sua pergunta, seja jovem, seja mais velho, seja a sua dificuldade ou o seu comentário, nos ajuda. Gratidão. Você não vai agradecer? Gratidão. Então tá bom, pode desligar aquilo ali. Então, 11h39. Então, esse programa ficou com quanto tempo? Isso, tá. ficou